Bom, estamos aqui para falar sobre gênero, sexualidades e identidades, videoaula 2, capítulo 14. Então vai lá no capítulo 14, a gente vai começar com a página 335, Patriarcado na visão das teorias feministas. Quando eu falo de patriarcado e visão das teorias feministas, a gente precisa entender o quê? Primeiro de tudo, o feminismo ele é um modo de perceber, entender, conhecer, estar no mundo. Então, a gente precisa entender primeiro que nenhuma ciência, nenhum conhecimento, ele é neutro. Ele existe numa época, numa sociedade, o cientista que faz essa ciência, ele não está livre do pensamento e da cultura da época, ele é influenciado por esse pensamento, por essa cultura. Então, por isso que por muito tempo, se buscava teorias, comprovar cientificamente a inferioridade das mulheres em relação aos homens. Dizia que as mulheres eram muito emocionais e por isso não poderiam fazer ciência, porque a ciência é racional e a racionalidade pertence aos homens. Ou se dizia que as mulheres não poderiam se dedicar a atividades intelectuais porque elas tinham que focar na maternidade, que era a vocação delas, procriarem, serem mães, enfim, todos esses pensamentos que buscavam justificar essa inferioridade da mulher, enfim, eles vão ser questionados pelas visões, pelas teorias feministas, por essa mulher, por esse feminino que vai observar e vai perceber o mundo de um outro jeito, nem melhor, nem pior do que no sentido de igualdade mesmo. Nós não somos inferiores, nós não somos superiores, nós estamos aqui para nos entendermos e por isso vamos entender a realidade, tentar entender, perceber a realidade. E justamente quando se fala de patriarcado, a gente está falando desse sistema de poder que é análogo ao escravismo, porque é uma forma de submeter as mulheres aos homens e justificar, legitimar esse poder masculino, tanto na ciência quanto na família e outras formas, e esse poder masculino nas esferas privada e pública, justificando, por exemplo, as mais diversas formas de violência e agressão e crimes cometidos contra as mulheres, que muitas vezes são impunes, ficam impunes, né? Bom, estruturas do patriarcado. Quando a gente fala sobre estruturas, a gente precisa entender que elas estão enraizadas na sociedade, que elas fazem parte da cultura, dos costumes, por isso que não é só o homem que precisa tomar consciência do machismo, mas as mulheres também, todas as pessoas, porque todas as pessoas acabam reproduzindo essas estruturas. A mãe, quando cria o seu filho e quando cria a sua filha, ela pode estar reproduzindo essas estruturas machistas, né? Por exemplo, a questão da violência contra a mulher. Muitos diz assim, apanha porque gosta. Uma mulher apanha porque gosta, entendeu? Ou essa mulher que denuncia o seu companheiro e pouco tempo depois que ela vai na delegacia denunciar, ela é morta ou é agredida por esse companheiro. O que é que foi que aconteceu? Não há são poucas as políticas, há uma ausência de políticas públicas que protejam essa mulher, que conscientizem o homem para que ele não seja um agressor, para que ele não veja essa mulher como um objeto, mas com respeito. Então, essa ausência de políticas públicas que a gente precisa pensar na sociedade. Por que de tanta violência contra a mulher e é impune, que é impune também? A exploração sexual de mulheres no turismo, o tráfico de mulheres, a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Isso vocês já devem ter
vivido essa realidade, homens que ocupam os mesmos cargos que mulheres recebem mais do que essas mulheres. Por quê? Essa predominância das mulheres nas atividades domésticas e a jornada dupla ou múltipla, porque essa mulher trabalha fora, essa mulher chega em casa, trabalha em casa e cuida dos filhos. Então é uma jornada assim sem fim. A exclusão na vida política, que é isso. Ainda há uma minoria de mulheres ocupam cargos públicos, e isso está dizendo que poucas mulheres tomam decisões políticas importantes, né? Isso é necessário a gente observar como as leis também, até um dia desses, esse Código Civil de 1916, ele vigorava no Brasil. Em que a mulher é colocada em total dependência do marido. Então, essas estruturas a gente precisa repensar e observar como elas são históricas, como é que elas fazem parte do próprio projeto de colonização portuguesa, em que tem a casa grande, tem a senzala, esse latifúndio, esse senhor de engenho que é o qual ele é dono dos escravos, das mulheres, de todos. Então ele é o grande pai nesse sentido, né? E é essa exploração sexual das mulheres negras que fez parte dessa estrutura patriarcal, né? Porque essas mulheres elas eram estupradas e muitas vezes os seus filhos no geral, eles não o pai, ele não assumia essa criança. Então, se a gente for observar essa foto lá atrás, tem esse menino negro que poderia ser filho desse homem que está lá aí na frente, desse senhor de engenho, desse latifundiário, enfim, porque era comum que o estupro dessas mulheres acontecesse. Se a gente for observar como essas mulheres, no caso do Brasil colônia, né, elas tinham filhos, mas elas tinham que amamentar primeiro os filhos das sinhás, depois os seus próprios filhos. Quando não, elas eram vendidas, separadas dos seus filhos e vendidas como amas de leite. Se a gente for observar, gente, essa estrutura da mulher que não cuida da mulher negra, que não cuida do seu próprio filho, que tem que trabalhar fora, cuidar dos filhos dos patrões e deixar os seus filhos com outras pessoas, e muitas vezes seus filhos ficam soltos, enfim, elas têm que cuidar primeiro dos filhos dos patrões para poder sobreviver. Como essa estrutura ela é atual? Vocês percebem que mesmo tendo passado muito tempo, mas algumas coisas, como o caso das mulheres negras que vivem de forma estão mais vulneráveis, no sentido de sofrerem mais com o desemprego, com a miséria, com a falta de todos esses aparatos que é necessário para se ter uma vida digna, o quanto essas mulheres negras ainda são retiradas desses direitos, né? E quando a gente observa também uma pesquisadora, a Neuba Aguiar, ela fala sobre o Joaquim Nabuco, que é um historiador. Ela fala que o Joaquim Nabuco, ele não enxergava traços de resistência no comportamento das negras quando elas abortavam a gravidez, resultante do estupro. Faziam uso de ervas e venenos. Ele atribuía a prática a ausência de religiosidade e a falta de instruções dessas mulheres. Só que essa visão dele, do Joaquim Nabuco, revela a crueldade e o pânico moral que essas mulheres eram submetidas. Quando eu olho para hoje, é um exemplo do caso do estupro da menina de 10 anos, em que um religioso chegou a dizer que ela cometia um crime tão perverso quanto o tio que a havia estuprado. Nessa frase eu percebo muito, identifico muito essa questão aí, de como o corpo dessa mulher, a vida dessa mulher,
ela também não é importante? Não é uma vida também? Não é um corpo, uma vida que precisa ser vivida com dignidade? Então é justamente isso que se atribui a questão de como a religião, ela é uma questão muito complexa, a gente pensar de como a religião acaba sendo muito usada nesse sentido para se falar sobre a vida, né? Mas a gente precisa questionar mesmo a religião, por que tem que ser assim? Por que o corpo dessa criança de 10 anos também não é, a vida dessa criança de 10 anos, ela também não merece ser vivida de forma digna? E aqui tem uma questão muito parecida, que essas mulheres, elas eram estupradas. O que seria dessas crianças? E toda essa questão. Então, a negação da paternidade está aqui, a cultura do estupro está aqui. Com certeza, vocês já devem ter ouvido falar muito assim sobre a cultura do estupro, né? Bom, nesses quadrinhos, né, a gente pode observar como aqui, né, fala-se a cultura do estupro começa no nascimento, que a gente já falou sobre a questão da educação, como a educação para o menino, se espera que ele seja macho, ousado, e a menina se espera que ela seja delicada, tranquila, o que acaba incentivando no comportamento desse menino, o que acaba sendo incentivado ou deixado para lá no comportamento dessa menina, né? Os meninos têm que se desfrutarem, têm que ir chegar, agarrarem, têm que serem ousados, né? Já as meninas, elas têm que ser passivas, né? Tem que, enfim, se proteger, se preservar, como diz, se preserva, né? E o menino, vai pro ataque, vai para cima. Então, como esse pensamento, essa cultura de ensinar, ela acaba interferindo, ela acaba indiretamente nesse comportamento que, como se fala, é um termo usado para abordar as maneiras em que a sociedade ela culpa as vítimas de assédio e normaliza o comportamento sexual violento dos homens. Porque se o homem tem que ir para cima, a mulher que tenha que se preservar. Nesse sentido se diz para a criança, né? Você tem que tomar cuidado e tal. Se acontecer é porque você não tomou cuidado o suficiente, né? Aquilo tudo esperava o quê, né? Depois de beber aquilo tudo, esperava o quê? Cada dia com um homem diferente, esperava o quê? Mas com aquelas roupas que ela usa, queria o quê? Então, se normaliza, se culpa essa pessoa, essa mulher, por algo, por uma atrocidade dessa. Depois de beber aquilo tudo, esperava o quê? Esperava, no máximo, uma ressaca. Cada dia com o diferente esperava o quê? Esperava respeito às suas escolhas. Do mesmo jeito que você tem que ensinar uma mulher a respeitar, a se respeitar e a respeitar, da mesma forma ensinar também o homem a se respeitar e a respeitar. Então é recíproco, não pode ser o respeito, a mulher que se respeite. Não, gente, é esse pensamento que a gente precisa pensar, repensar, né? Mas com aquelas roupas que ela usa, queria o quê? Ela queria se sentir bem. Por que você vai culpar aquilo pelo qual é uma escolha dela? Né? Não, é justamente isso, né, que a gente precisa falar sobre a masculinidade, sobre esse padrão de masculinidade que se tem também, sobre o homem tem que ir para cima, o homem tem que ser o macho. A Rainha Connell, ela vai questionar, ela vai falar, olha, não há um padrão de masculinidade universal. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse padrão que se tem ao homem e tal, ele é aprendido. Ele não é único, ele não existiu sempre em todos os momentos da história.
ele não é a suprema verdade. Ele não é exatamente porque existe diversas culturas ao redor do mundo. Inclusive, algumas antropólogas pesquisaram culturas em que os homens eles eram considerados na nossa sociedade sensíveis, eles eram incentivados a ser sensíveis, feminino, comportamento feminino considerado na nossa sociedade. E nessa sociedade eles eram incentivados a ser sensíveis, a se arrumarem, se enfeitarem, enquanto as mulheres eram incentivadas a serem agressivas, enfim, todo esse comportamento que a gente atribui, nós ocidentais, a um comportamento masculino. Vocês percebem como cada cultura ela vai entender um modelo, um padrão do que é considerado feminino, do que é considerado masculino. Não é uma coisa que existe universalmente. Por isso que a gente tem que entender que, na nossa cultura, essa masculinidade considerada ideal, dominante, hegemônica, nessa cultura há um alinhamento entre essa masculinidade hegemônica e o patriarcado, que coloca esse homem que foge desse padrão de masculinidade, nesse status de que gay, chora como uma mulher, homem não sofre, apontar o dedo, inclusive gay, mulher, sabe usar essas palavras? Parece uma mulher, já para minimizar, para ofender, para colocar a mulher nesse lugar pejorativo, para colocar o gay nesse lugar pejorativo. Vocês percebem que esse modelo de masculinidade ele acaba colocando a mulher, as pessoas homossexuais nesse padrão, nesse modelo, nesse lugar menor. E é justamente isso que a gente vai questionar sobre essa masculinidade, nesse padrão de masculinidade que coloca essa mulher, essa pessoa homossexual, nesse lugar em que ela não tem força, em que só tem status e poder quem é o que está dentro da caixa, né? O heterossexual, o fisicamente apto, o corajoso, o forte, o trabalhador, o tempo todo provedor, não chora, não comete erros, não desiste, aguenta o tranco. Vocês percebem? Então, quando os homens, pode ser que o homem não se encaixa em todos esses estereótipos aqui, né? Pode ser que ele não consiga se encaixar, mas ainda assim ele vai olhar para essa caixa e vai ver ela como uma norma. Mesmo que ele não consiga seguir, mas ele vai se sentir pressionado a seguir essa norma. Vocês percebem? Por isso que fala que é uma hegemonia, porque é um comportamento que acaba sendo tido como ideal para ser um homem. Por isso que quando o homem, como se fala, 77% dos homens se preocupam com a aparência, mas eles não falam sobre isso, entendeu? Então, 44% dos homens sentem pressão por serem responsáveis pelo sustento da casa, mas não falam sobre isso. E muitos homens gostariam de ter outras mais liberdade para fazer certas coisas, mas têm medo de ser taxados de menos homem. Então é justamente isso que se precisa questionar, né? Por que que você é um homem, beleza, você tem que falar firme. Mas você tem que falar firme. Você gosta até de falar firme, beleza, mas você precisa falar firme o tempo todo. Tem hora que nós somos seres humanos. Não dá pra falar, a gente não consegue aguentar o tranco o tempo todo. Não consegue, não sabe se defender o tempo todo. Não tem que, às vezes dá vontade de chorar, porque assim, chorar chorar é uma coisa que faz bem para a saúde física e emocional de qualquer pessoa. Ir para um médico, fazer exame, que muitos homens não fazem por conta dessa vergonha, ser menos homem, fazer exame de próstata e tal, é uma coisa que prejudica demais a saúde desses homens. Então percebem como essa caixa acaba sendo prejudicial, porque às vezes você precisa adotar na vida certas posturas, como nem sempre dá para ser ativo, nem sempre dá para ser corajoso. Não é todo mundo, nós somos humanos, entendeu? Mas há essa pressão social, há essa
coisa dessa hegemonia, dessa ideia de homem ideal, que acaba fazendo com que haja uma pressão para ser dessa maneira, para ter esse comportamento. E é disso que a gente precisa repensar. Precisa ser assim? Ou poderia ser mais suave? Ou não? Nem todo momento se você chorar, faz bem também, alivia e é bom para a saúde. E sair dessa caixa e poder habitar outros espaços, poder estar em outros lugares, mesmo que você goste dessa imagem de homem, mas às vezes se permitir perceber que nós somos seres humanos, que nós me preocupar com a aparência. Por que não? Se eu gosto de me preocupar com a aparência, por que que eu vou ser condenado por isso? Que nem ou demonstrar carinho, né? O caso daquele pai e filho que demonstraram carinho, estavam de mãos dadas e os caras vieram e agrediram eles porque acharam que eram gays, entende? Então é esse tipo de coisa que acaba sendo danoso, tanto para os homens quanto para as mulheres, para todos, né? E é justamente quando se fala de masculinidades e desconstrução, que é justamente a desconstrução desses estereótipos que reproduzem o machismo e que outras maneiras, outras masculinidades podem ser construídas. Hegemonias positivas, né? Masculinidades que se mostram receptivas à igualdade com as mulheres, no sentido de colocar essa mulher não como inferior, mas como igual. Somos seres humanos, somos iguais, embora nós tenhamos as nossas diferenças. A masculinidade, a feminilidade, cada um tem as suas especificidades, os seus jeitos de se construir, de se perceber no mundo, mas de forma igual, né? É justamente esse tema. E qualquer dúvida, qualquer questão, coloquem nos comentários, tá? Para eu saber o que está se passando na cabecinha de vocês. É isso e valeu!